Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos aprender como calcular a área de um polígono a partir dos seus vértices, ok? Vem aqui comigo. Bom pessoal, antes de falar sobre a área do polígono, vamos relembrar aqui, já estudar nas nossas aulas em geometria analítica, como calcular a área de um triângulo a partir do seu vértice, tá? Então nós temos aqui esse desenho, esse triângulo aqui que está sendo posto para nós. Então, nós temos aqui os vértices A, B e C, beleza? Como é que a gente calculava aqui a área desse triângulo? A área desse triângulo vai ser dada por a metade do seu determinante, ok? Normalmente a gente coloca o determinante aqui, ó, dentro do módulo, porque se você pegar os vértices no sentido horário, vai ser negativo. E se você pegar no sentido anti-horário, o resultado será positivo. Então a gente coloca no módulo aqui que a única diferença é essa, porque a regra é sempre você pegar no sentido anti-horário e vértices consecutivos, tá? Então esse nosso D, esse nosso determinante, a gente vai ter que lembrar lá da nossa aula de matrizes, né? Como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. Então nós vamos ter lá os vértices. Eu vou pegar a partir do A. Eu tenho o x1, y1, depois vem o C, então eu vou colocar o x3 e o y3, e por fim o x2 e o y2. E a última coluna é o 1. E aí a gente calcular o determinante dessa matriz. Essa matriz, o determinante dela vai ser o nosso D. Então a metade desse determinante é a área desse triângulo, ok? Bom, então a área de um polígono, como vocês podem verificar aqui, ó, um polígono é claro não entrelaçado, então a gente pode criar essa ideia, onde você tem vértices, ó, sempre a gente vai considerar vértices consecutivos, tá? Então você percebe que ele pode ser decomposto em triângulos. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Ou seja, se você sabe calcular, conforme a gente falou aqui anteriormente, basta calcular cada área desse triângulo, desses triângulos, e você somar eles, né? Então por isso que está sendo posto aqui, ó, a área do polígono nada mais é do que a metade das somas dos triângulos que podem ser formados, que podem ser decomposto este polígono, ok? Ou tem um método mais simples de você calcular. É muito parecido com o determinante. Você vai considerar os vértices, ok? Deste polígono, sempre no sentido anti-horário, como eu disse para vocês, e vai ser colocado assim, ó, x1, y1, x2, y2, x3, y3, até o xn, yn, e a última linha você vai repetir o primeiro vértice. E aí basta você calcular a metade desse cálculo aqui, onde é muito parecido com o determinante. Perceba aqui que na diagonal à direita aqui, ó, nós temos essas diagonais aqui, mantém o sinal da multiplicação. E as outras diagonais, você tem que inverter o sinal, beleza? Que você tem aqui o sinal negativo. Mas antes de nós aplicarmos essa ideia, vamos resolver primeiro um cálculo aqui da área de um triângulo, só para a gente lembrar como é que faz o determinante, tá? Bom, nesse caso aqui eu não tenho um triângulo desenhado, mas ele me deu os vértices, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar na ordem ABC, como eu disse para vocês, a única diferença é que pode ser que dê o resultado negativo, então a gente considera como módulo. Então nós vamos colocar aqui, ó, o 4 e o 0, que é a coordenada do ponto A, o B é 0, 0, o C é 2, 2. E vamos repetir e colocar a coluna aqui igual a 1. Então nós temos aqui uma matriz de ordem 3. Para resolver uma matriz de ordem 3, nós vamos aplicar Sarri. Para aplicar Sarri, a gente vai copiar as duas primeiras colunas. Então nós temos aqui o 4, o 0 e o 2, 0, 0 e 2. E agora nós vamos calcular o determinante fazendo as diagonais principais menos as diagonais secundárias. Então a diagonal principal é essa daqui, ó. 4 vezes 0 vezes 1. Então aqui deu 0. Diagonal principal, a gente coloca o sinalzinho de mais para lembrar que a gente mantém o sinal da multiplicação. O 0 vezes 1 vezes 2 também deu 0.
E 1 vezes 0 vezes 2 também deu 0, ok? Agora, a diagonal secundária, a gente tem que inverter o sinal da multiplicação. Então, por exemplo, aqui deu 0, sem problema nenhum, então não tem o que fazer. Agora aqui, ó, 4 vezes 1 vezes 2, isso dá 8, ok? Mas como é secundária, então a gente inverte o sinal, então fica negativo. E essa terceira diagonal vai dar 0. Então, o resultado desse determinante vai ser igual a menos 8. Bom, então como é que calcula a área desse triângulo? É a metade do módulo de menos 8. Então, a área desse triângulo nada mais é do que a metade de 8, ok? Bom, então, a área desse triângulo, metade de 8, é igual a 4 unidades de área, beleza? Então, esta maneira é o cálculo que nós temos acerca do triângulo, conhecendo os seus vértices, tudo bem? Então, como eu dizia, então se você pegar esse método e aplicar aqui nesse primeiro conceito, você precisaria calcular, ó, 4 áreas, porque nós temos aqui um polígono, onde você decompôs aqui em 4 triângulos. Então, você ia calcular 4 áreas de triângulos e somar essas áreas para ter a área desse polígono. Mas eu vou ensinar aqui um método para vocês que é muito parecido com o cálculo do determinante. Então, nós temos aqui esse exercício. Calcule a área do pentágono da figura a seguir. Então, nós temos aqui ó, o vértice A, vamos colocar aqui quais são os nossos vértices. Então, a coordenada do vértice A é menos o 2 e 1. A coordenada do vértice B vai ser o 4 e 5. Coordenada do ponto C vai ser 2, 2. Pessoal, olhar para o gráfico e pegar as coordenadas. Aulas de plano cartesiano. O ponto D, nós temos a coordenada 6 e 1. E o ponto E está em cima do eixo X, então é 4 para o X, 0 para o Y, ok? Bom, pessoal, então, como eu dizia para vocês, a regra aqui para você fazer esse cálculo da área desse polígono, nós vamos pegar um vértice e vamos seguir no sentido anti-horário, pegando os vértices consecutivos, tá? Então, quem é o consecutivo do A? É o E. Quem é o consecutivo do E? É o D e assim por diante, ok? Então, nós vamos fazer assim, ó, aprende aí o método. Então, nós vamos pegar o vértice A, menos 2 e 1. Vamos para o E é 4 e 0. Depois, nós vamos pegar o próximo vértice consecutivo, é o D. Então, o D é 6 e 1. 6, 1. O C, 2, 2. E o B, que é 4 e 5. Então, nós já colocamos 5 vértices, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque é um pentágono. E na última linha, nós vamos repetir o vértice A, que foi onde eu comecei. Então, aqui vai ser o menos 2 e 1, ok? E aqui nós vamos traçar aqui duas barrinhas e vamos fazer a nossa operação aqui, que é muito parecido com o determinante, tá? Então, nós teremos aqui a ideia da diagonal principal e a diagonal secundária. Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui o cálculo, ó. Essa aqui seria como se fosse a diagonal principal, tá? Então, nós temos menos 2 vezes 0, o 4 vezes o 1, depois nós temos o 6 vezes o 2, vamos já colocar os seus resultados. E temos 2 vezes o 5 e 4 vezes o 1. Vamos colocar aqui cada um dos resultados. Menos 2 vezes 0 aqui é 0. O 4, o 12, o 10 e o 4. 4 vezes 1, 4. Ok? Agora nós vamos pegar a outra diagonal. Pegando então a outra diagonal, nós temos aqui o 4 vezes 1. Depois nós temos 6 vezes o 0. Depois 2 vezes 1. E 2 vezes o 4. Por fim, nós temos menos o 2 vezes o 5.
Vamos colocar os resultados. Então, aqui nós temos o 4, o 0, o 2, o 8 e o menos o 10. Perceba, pessoal, que eu mantive aqui o sinal da multiplicação. Só que quando é deste lado, a gente tem que inverter o sinal. Então, tem que colocar o sinalzinho aqui de menos, se necessário, em alguns números. Né? O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Então, aqui é menos o 4, o 0, é claro, não precisa, vamos colocar aqui só para fazer a ideia. Menos 2, menos 8, e aonde deu menos 10, vai ficar, na verdade, então, mais 10, porque menos com menos, mais, ok? Bom, então vamos já fazer alguns cálculos aqui, já dá para a gente fazer, né? Ó, o 4 com menos o 4 já zerou. Aqui nós temos menos 2 menos 8 é menos 10, então 10 menos 10 também dá zero. Então sobrou aqui para nós, ó, 12 mais 10 mais 4. Então isso aqui vai dar 26. Então esse aqui é o nosso D, beleza? O D é 26. Então a área desse polígono é a metade do nosso D. Então a área desse polígono vai ser a metade de 26. Então, metade de 26 vai ser igual a 13 unidades de área. Beleza? Então, pessoal, então esse é um método para você resolver aí, calcular a área de um polígono onde você conhece seus vértices, uma vez que eles não estejam entrelaçados. Beleza? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.